muito bom, senão o cara não estava na Fórmula 1. Ah, não, mas é que o Claro. dinheiro colocou. Não, o cara não consegue nem largar, não consegue nem fazer volta, não fica abaixo do pior tempo que não seria classificatório. Eu já vi, eu não acompanho mais tanto porque não tenho tempo, mas eu acompanhava muita Fórmula 1, eu acompanhava todas as corridas, e era normal antigamente, chover muito no Grand Prix do Brasil. É muito normal. As águas de março, porque era no começo do ano. Era normal ter, inclusive, eu lembro de corrida de ter muitos acidentes. Sim. E volta e meia se falava de tirar a corrida, o Grande Prêmio do Brasil. Você sente uma má vontade da FIA com o Brasil ou isso não existe? Não, o que eu sinto é falta de organização aqui, de melhorar o circuito, não o circuito, mas de melhorar a infraestrutura do autódromo, do estacionamento, das vias que dão acesso. Interlagos merecia uma embalagem muito melhor do que ela tem hoje. Concordo. Mas muito melhor, muito melhor. É um estresse você fazer uma cobertura em Interlagos, não quando você está dentro da pista, mas quando você está fora dela para chegar em Interlagos. Assaltos de pilotos quando saem da pista, no caminho do hotel. Então, isso para mim é ridículo, é uma vergonha, né? Mas de sair do calendário, não. Não tem má vontade da Não, FIA. não tem má vontade da FIA. Teve a história que ficou revezando Jacarepaguá e São Paulo, uma história que iria para a pista de autódromo na região de Deodoro, que foi, nossa, foi pífio isso a comentar, até eu cheguei a comentar na Jovem Pan que na época o Bolsonaro estava muito mal informado para apostar num negócio desse, numa pista que era um campo minado, campo de exército, Mata Atlântica, não podia mexer, e que custaria só 1,2 bilhão de reais para trazer turista para o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro não precisa de turista. Precisaria desse investimento em segurança pública. Sim. Então, tiveram essas balelas, mas nunca de deixar de ter o Grande Prêmio aqui, porque o Grande Prêmio aqui dá muita audiência, os pilotos gostam muito da pista, é um traçado difícil, um traçado muito bem bom. complicado e que diferencia realmente o menino do homem, né? Como eles sempre falam. É um dos circuitos anti-horários, que também traz uma dificuldade a mais para os pilotos. Enfim, não, esse risco não tem. O que eu acho que teria que ter é uma preocupação melhor em posicionar Interlagos da maneira que ele merece, com o ranqueamento que ele merece. Uma coisa que eu acho legal o pessoal observar, eu lembro muito disso quando eu assistia, tem umas pistas que eu gosto muito, acho muito bonita. Nürburgring, por exemplo, eu acho... Spa-Francorchamps, que agora acontece daqui a três semanas. E o que eu acho legal é a imagem, você vê a imagem geral do O autódromo. lugar é maravilhoso. Não, e O todos. cenário, todos. Todos são muito bonitos, mas quando é o Brasil, é uma caixa d'água azul no fundo, é uma obra em construção, é o único cenário feio que você tem na Fórmula 1. Não, tem mais um, Hermanos Rodrigues no México. Também, É verdade. O entorno também não é bonito e tal, mas isso podia mudar, Sim. sabe? Isso podia mudar. Mas pensando assim, como quem é lógico, você tá lá dentro, por isso que eu te pergunto. Me dá a impressão, porque pelo que tanto que eu já vi falar no passado, me dá uma impressão de ter uma certa má vontade com o Brasil. Por que eu falo isso? O caso da morte do Ayrton Senna. Foi absurdo atrás de absurdo, as mortes que aconteceram lá. Deixar de tudo, né? Terem soldado barra de direção, não terem cancelado a corrida porque teve uma morte na pista e por lei ter que ser cancelado. Se tudo aquilo tivesse acontecido no Brasil, eu tenho certeza que o Brasil perdia a Fórmula 1. Você acha que não? Por esse lado, talvez. Porque, na verdade, a Europa ela é o epicentro da Fórmula 1. Principalmente, muita gente fala Itália, mas não é. A Grã-Bretanha, né? A Inglaterra. Ali que nasceram os pilotos, o histórico da Fórmula 1 é lá, Mônaco. Mônaco, por exemplo, se não fosse pensar no histórico que representa Mônaco, que é, junto com Monza, é a única pista que está desde a prova número 1 da Fórmula 1 até hoje, não tem a menor condição com o tamanho dos carros ter competição, ter ultrapassagem. Os carros, quando começaram a competir em Mônaco, eram estreitos e pequenos. Hoje são enormes e bem largos, ou seja, é impossível uma ultrapassagem. Acontece, tem alguns pontos só, mas é muito difícil e extremamente perigoso. Um muro colado na cabeça do piloto o tempo inteiro. Mas existe a tradição de Mônaco que nem os pilotos brigam contra isso, ninguém fala tem que tirar do calendário pelo histórico que a pista traz. Pensando por esse ponto, Léo, talvez o Brasil, tendo um calcanhar de Aquiles assim, seria muito diferente de ter um revés na Europa, né? Na Europa eu acho que não seria tão afetado quanto aqui, agora muito menos nos Estados Unidos, né?
com o grupo Liberty Media. Você deve lembrar de uma prova que aconteceu em Indianápolis, teve problema dos pneus, que terminaram 6 carros do grid inteiro. Sim. Começaram a explodir os pneus, ter problema de pneu e tal. E até hoje a gente tem grande prêmio nos Estados Unidos e cada vez mais por conta do grupo que comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1, que é o grupo norte-americano Liberty Media. Cada vez eles querem ter mais eventos lá para ter uma divulgação maior e tentar posicionar automobilismo como uma NASCAR. Eu não falo nem como uma NFL, mas como uma NASCAR, que é um sucesso absurdo. O dinheiro que movimenta a NASCAR nos Estados Unidos é absurdo. É muito maior que a Fórmula 1. A gente falava de Fórmula 1, mas a NASCAR é absurdo. E eles querem trazer a história do show, como Daytona tem, entendeu? Trazer um evento mais como o show dos norte-americanos. Perfeito. Eu não querendo ser a favor de pena de morte, que eu sou, mas tem uma estátua na Itália que eu acho linda do Ayrton Senna, que não é nem ele com o carro, é ele assim, mostrando uma expressão que eu acompanhei muita entrevista, eu não conheço o Ayrton Senna como você, pelo amor de Deus, mas eu que era fã e tudo Atrás que da ele fez, Tamburello, aquela de homenagem, uma que ele tá assim, encostado, assim, não, meio sentado, sabe? Tipo, pensativo. num pedestal. Isso, Essa linda. fica exatamente atrás do lugar que ele morreu ali na Tamburello. Linda. É uma coisa que fizeram de homenagem para ele dentro do parco, né? Da Isso. parte da floresta. E na Itália. Sim. E aí, eu acho que merecia a pena de morte, não sei se vai concordar comigo, o cara que fez essa estátua do Ayrton Senna aqui na Ayrton Senna. Você viu essa estátua? Da onde? De Interlagos? Não, a que tem aqui na Ayrton Senna, em São Paulo. Na rodovia Ayrton Senna. Você não viu essa estátua? Eu já vi, mas nunca reparei. Que sorte a sua. O que tem a É um estátua? boneco. É um boneco com um macacão e um capacete ridículo. Nossa, parece o Cabeção. Não parece nada. É que Eu vou ficar atento a isso. é ridículo, é uma das coisas mais ridículas. Imagina você pegar um boneco, um manequim de loja, você coloca um macacão nesse manequim, só que o manequim maior. Você bota o macacão e o capacete. É isso. É patético, ele é ridículo. A hora que você passar na Ayrton Senna, Vou ficar mais repare, né? Quem vem pra São Paulo tá do lado esquerdo. Quem fez essa estátua tinha que ser açoitado em praça pública. Porque ela é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Vou ficar atento, eu nunca reparei. O Ayrton Senna não merecia essa estátua. Não, se é feio assim, não, né? E não é uma estátua, como eu falei, é um manequim. Né? E eu lembro até que causou um trânsito desgraçado, que todo mundo parava pra ver quando instalaram lá. Mas ela é muito. Então, como é que a gente, que é o berço onde o cara nasceu, a gente faz uma coisa ridícula? Permitir isso, né? Permitir uma coisa ridícula como essa. Agora, pra terminar, eu achei que você tinha visto, porque Não, que eu vi. passo sempre ali no Ayrton Senna. Mas pra voltar à pergunta que eu comecei e acabei não terminando, que eu falei, essa eu preciso da sua sinceridade. Na estreia do Ayrton Senna, claro, depois da sexta corrida, onde ele chega em segundo, ultrapassando todo mundo, ali ficou óbvio que o Ayrton Senna era um gênio. Que era do ramo. Era um óbvio. Mas você percebeu antes que ele era diferente? Tipo, na primeira, na segunda, você olhou e falou, esse cara é diferente. Eu via uma coisa, não na época, mas hoje, vendo filmes antigos, vendo imagens, eu já escutava de algumas pessoas que cobriam nessa época que ele era um cara muito focado, aquilo que eu falei para você, muito focado, muito introvertido e que fazia muito bem a lição de casa junto com os engenheiros e inconformado já nessa época com qualquer coisa que não fosse a vitória. O Ayrton, ele tinha uma característica que levou essa ao longo da carreira. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Milton, com o pai dele, sobre isso, né? Numa entrevista. Ele sempre foi obstinado pela vitória e pela perfeição. Eu estive numa prova de Silverstone, onde ele venceu, fez a pole e fez a volta mais rápida. E no final da prova ele foi reclamar com o Ron Dennis e com o chefe dele dos mecânicos, Joe Ramirez, que o carro não estava bom e que ele teve que segurar no braço, que deu um super trabalho, que precisava melhorar para a próxima prova e tal. Você vê, e virou não piada, mas os caras falam, cara, esse cara é maluco. Não faltava nada, mas o que tinha? E que o Prost falava isso, que ele tinha meio segundo no punho. O Ayrton tinha, ele tirava do carro. Eu acho que essa é a grande diferença do gênio, Léo. O grid com 20 carros, todos eles são muito bons. Senão o cara não estava na Fórmula. Ah, não, mas Claro. é que o dinheiro colocou. Não, o cara não consegue nem largar, não consegue nem fazer volta, não fica abaixo do pior tempo, que não seria classificatório. Eu vi, não por condição, mas porque não era
cara, não dava para aguentar. Giovanna Amati na Fórmula 1, começo dos anos 90, ela na Brabham, ela não conseguiu classificar o carro, ela não conseguia colocar, ela nunca participou de uma corrida, fazia parte de uma equipe, que ela não atingia o tempo mínimo para ela colocar o carro na pista por segurança, porque você não pode ter um carro muito lento que você causa acidente para os outros carros. Então, todos que estão ali são muito bons. E eu te separo em 3 grupos. Aqueles que completam o grid, né? O cara que chega de 15º para baixo, 14º para baixo. Aquele cara que chega entre o 8º, 9º e 13º, que é bom pra cacete. E os caras que brigam pela primeira posição, que são, hoje na Fórmula 1 são os gênios, né? Porque tem uma diferença esses caras. Olha a diferença de um Verstappen para o Sérgio Pérez. Mesmo carro, equipamento exatamente... Ah, não, mas o carro de um era melhor que o outro. Não existe isso. Um investimento de 400 milhões de dólares de uma equipe não vai fazer um carro pior do que o outro. Que é os 2 carros lá na frente para ser campeão mundial de construtores e perderam campeão. A Red Bull perdeu porque o Pérez não conseguia andar tão bem quanto as 2 McLarens andaram com mais regularidade, e o título de construtores ficou para a McLaren. Então, os caras fazem 2 carros iguais. O que pode acontecer muitas vezes é que o estilo de tocada daquele piloto se adapta melhor àquele carro. O carro que o Adrian Newey projetou tem mais a cara do Verstappen. O cara vai dar, mas não que o carro dele seja melhor que o do Sérgio Pérez, não que o do Norris seja melhor, e aí tá vendo uma coisa muito legal do Piastri com ele, não tem primeiro piloto. Os 2 andam muito próximos, os 2 são muito agressivos. Não, não tem. Não tem. Você vê a liberdade que estão dando para os 2, você vê que não tem primeiro piloto. A coisa vai pegar agora na segunda temporada, porque... Mas aí vão eleger um, né? Primeiro. Sim, mas não por ser primeiro piloto. O que tem chance de ser campeão mundial, ele vai ter mais privilégios, certamente, na segunda temporada. O cara... Só que nem isso não vai acontecer, porque começa agora no dia 27, Spa-Francorchamps, a diferença dos 2 de 8 pontos. Estão com a mesma pontuação, os 2 estão brigando pelo título. Então, se tem uma diferença de 50 pontos, 40 pontos, um tem que ajudar o outro, só que com 8 pontos de diferença, essa equipe vai para frente como campeão mundial de construtores e deixando uma briga franca entre os 2. Se começarem a bater os 2 para favorecer, por exemplo, e que possa favorecer um Verstappen encostar, um Hamilton encostar, um Russell, mais até do que o Hamilton, um Russell encostar, pode ser que tenha ali uma ordem aqui. Bom, gente, vamos parar com isso e agora você vai ajudar o teu companheiro. Mas fora isso, cara, vai ser uma briga franca muito bonita, como a gente viu na McLaren 88, quando das 16 provas, 15 foram vitórias da McLaren, 7 do Ayrton, 6 do Alan Prost. Então, cara, né?